Vamos lá, galera, tudo bem? Professor Wesley aqui na área e estou aqui para a gente começar um estudo especial, né? Um assunto que é muito importante para você, cai muito no teu concurso, tá? Beleza? Que é função quadrática. É o assunto 7 do módulo 3. Beleza? Vamos lá? Vem comigo. Galera, o que seria uma função quadrática? Eu chamo de função quadrática uma função f de reais em reais. Então nós já vimos isso. Isso aqui é o domínio da minha função. Isso aqui é o contradomínio da minha função, né? O que pode acontecer exatamente, né? E a minha função quadrática, ela vai aparecer da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c. Só que tem um detalhe: esse a, ele nunca pode ser zero. O a precisa ser diferente de zero. Mas por que, Wesley? Porque se o a é zero, galera, ele perde a característica de função quadrática e vira uma função afim, que foi aquela função que a gente estudou no assunto passado. Bem, o a, o b e o c pertencem aos reais, qualquer valor real pode, só lembrando que o a nunca poderá ser zero. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente analisar. Primeiro exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado menos x mais 1. Então, aqui eu tenho um a igual a 3, eu tenho um b igual a menos 1 e eu tenho um c igual a 1. Lembrando que o a acompanha x2, o b acompanha x e o c é o nosso termo independente. Legal? Então, segundo exemplo, f de x igual a menos x ao quadrado mais 2 menos x. Se você reparar, nós mudamos aqui a ordem desses dois termos aqui. Então, quem acompanha o x ao quadrado é o a. Então, menos 1. Agora, cuidado, galera. Quem acompanha o x é o b. Então, o b é menos 2. Legal? E o c é o nosso termo independente. Então, o c é 2. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos aqui ao exemplo número 3. Se você reparar, está faltando alguém. Bem, só não pode faltar o a. Bem, o a não está faltando. O a é menos 1. Legal. Mas quem acompanha o x? Eu não tenho esse termo, quem acompanha o x. Então, o b é 0. Mas eu tenho o termo independente, que é 9. Legal, gente? Tranquilo? Beleza? A, B e C? Então, o que são as raízes da minha função? São os valores de x que anulam a minha função. Ou seja, são os valores de x que tornam y ou a f de x, né, igual a zero. Legal? Então vamos lá. Para eu achar as raízes da minha função, eu tenho duas formas. Ou eu faço pela fórmula de Bhaskara, ou eu faço por soma e produto. Você já estudou isso, você já viu uma equação de segundo grau. Isso aqui vai se tornar uma equação de segundo grau, basta a gente resolver essa equação. Como que eu vou fazer? Eu vou obrigar essa f de x ser zero, e nisso vai virar uma equação do segundo grau. Como que a gente resolve uma equação de segundo grau? Por Bhaskara. Delta b ao quadrado menos 4ac. Né? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir b ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1 vezes 2. Então aqui quando a gente resolver, nosso delta vai dar menos 3 elevado a 2, 9, menos 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Legal! Metade do meu problema já foi. Eu já achei o delta. Agora eu vou achar o valor de x. Como? Jogando na fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Legal? Então vem comigo, galera. Vamos lá.
menos o B. O B é menos 3, então menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta é 1. Sobre 2 vezes A. O A é 1, então 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1 dá 1 sobre 2. E aí eu vou ter aqui duas soluções. Uma quando eu for usar para mais, então 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. E uma quando for menos, 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Então, o meu conjunto de solução, né? As raízes, né, da minha função, né? Vou botar assim, raízes, 2 e 1, né? Deixa assim. Agora, eu quero agora resolver por soma e produto, para que você se lembre. Como que a gente resolve por soma e produto? Vamos se lembrar aqui. Soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A, né? Então, isso aqui é uma outra maneira de resolvermos, né? E essa maneira aqui, ela é muito mais fácil, muito mais prática. Então, eu sempre aconselho você a tentar fazer por soma e produto. Então, como que seria? Bem, eu estou procurando aqui dois números que, se eu somar, dá menos o B sobre o A. Menos o B vai ficar 3. E o A é 1. Então, 3 sobre 1. E eu quero achar um cara que o produto seja C sobre A. Então, 2 sobre 1, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é, quando o A for 1, basta mudar o sinal do B, é a soma. E o produto é exatamente o termo independente. Isso quando o A é 1. Legal? Então, vamos pensar em dois números que, se eu somar, dá 3, se eu multiplicar, dá 2. 1 e 2, né? Então, olha que mais fácil, né, de fazer. Então, aqui, as raízes, elas vão ser 1 e 2. Então, tanto na primeira como na segunda, eu entendi que a primeira raiz é 1 e a segunda raiz é 2. Wesley, qual é a forma certa de fazer? Qualquer uma das duas, só que uma dá mais trabalho e a outra é mais simples. Legal? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Gráfico. Como que eu faço um gráfico de uma função quadrática? Vem comigo, ó. O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. Essa parábola, ela pode estar sorrindo ou ela pode estar triste. Se ela tiver com um A maior do que zero, ou seja, se o nosso A for positivo, a minha parábola estará sorrindo. Se o meu A for negativo, a minha parábola estará triste. Legal? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos montar esse gráfico aqui. f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é a gente achar as raízes. Então, como que eu acho as raízes? Ou por Bhaskara ou por soma e produto. Bem, eu vou fazer por soma e produto porque, vocês já sabem, eu sou um pouco preguiçoso e eu gosto daquilo que dá menos trabalho. Soma dá menos B sobre A, então muda de sinal aqui, 1. Produto conserva o sinal, menos 2. Então pensa, dois números que, se eu somar dá 1 e se eu multiplicar dá menos 2. Então a resposta, menos 1 e 2. Né? Pronto, galera, eu já achei as raízes. Agora não ficou tão difícil assim. Agora eu vou desenhar aqui, ó, o gráfico, como que ele vai ficar. Primeira coisa, desenhar um plano cartesiano. E aí é o seguinte, primeira coisa que eu vou analisar, a minha função, ela vai estar
sorrindo. Se ela vai estar sorrindo, vai estar com esse formato. Então, está mais ou menos assim, né? E aí é o seguinte, o que eu quero que você entenda aqui? Meu gráfico não está muito legal, né? Mais ou menos. Quero que você entenda que aqui ela encostou no eixo X. Aqui onde encostou no eixo X é uma das raízes. Então aqui é o -1 que eu coloquei, ó, na parte à esquerda do X. E à direita do X eu coloquei aqui o 2, né? Outra coisa importante, o nosso termo independente, ó. -2, termo independente é onde a função toca no eixo Y. Então, tá aqui, -2. Legal? Ó, positivo, sorrindo. Onde encosta no X? Nas raízes. No eixo X são as raízes. E aonde toca no eixo Y, termo independente. Legal? 3 coisas que você precisa observar. A, se ele é positivo ou negativo, raízes e termo independente. Tranquilo? Forma fatorada. Isso aqui é importante. Tem questões que é muito importante a gente saber como que a gente pode fatorar uma função quadrática. E ela aparece assim, ó, a x menos x1 vezes x menos x2. Lembrando que x1 e x2 são as raízes. E o a é o coeficiente do x ao quadrado. Se você tem esses 3 itens aqui, você consegue fatorar uma função. E aí fica fácil de achar ela bonitinha, é só aplicar distributivo. Legal? Agora uma coisa bem importante, ó, relação entre delta e as raízes. O que acontece? O que pode relacionar o delta com as raízes? E aí, de leve aqui, a gente já vai estudar o sinal das funções. Já vamos ver como é que vai ficar o sinal delas. Vamos lá. Se o meu delta é maior do que zero, ou seja, se ele é positivo, o meu delta, as minhas raízes são diferentes, são distintas. E aí o que vai acontecer? Se estiver rindo, vai encostar 2 vezes aqui, ó, x1 e x2. Porque são 2 raízes diferentes. Se estiver triste, também vai encostar 2 vezes, x1 e x2, né? Agora, como que fica o sinal, Wesley? Ó, onde a minha função está acima do eixo e onde a minha função está abaixo do eixo. Antes do x1, ela está acima, então ela é positiva. Entre o x1 e o x2, negativa. Depois do x2, ela volta a ser positiva. Legal? Aqui, antes do x1, ela é negativa. Entre x1 e x2, ela é positiva. E depois do x2, ela volta a ser negativa. Legal? Agora, Wesley, e quando o delta ele é zero? Quando o delta é nulo? Significa que as raízes são iguais. Se elas são iguais, elas só vão tocar uma vez no eixo X. Ó, só encostou uma vez. Ela nunca vai ser negativa. Ela no máximo vai ser igual a zero. E aí, como é que fica os sinais? Sempre positivo, né? Antes da raiz ela é positiva, depois da raiz ela é positiva, mas na raiz ela é nula. Cuidado, tocou o eixo X, é porque é raiz, então nesse ponto a função é nula. Agora, e quando ela está triste? Ela vai ser sempre negativa, né? Exceto na raiz, ó. No ponto onde encosta é a raiz, então aqui não é negativa, é nula, é zero. Beleza? Agora, veja, quando o delta é menor do que zero, então as raízes são chamadas de complexas, né? Aí o delta é negativo, as raízes são chamadas de complexas ou não reais. Ou seja, no campo real a gente não consegue achar essas raízes, só no campo complexo, mas isso
deixa mais para frente aí no ensino médio, você vai ver. O importante é a gente entender que no campo real não tem raiz. Então a minha função ela não vai encostar no x, né? Então aqui ela vai ser aqui sempre positiva. Ela não vai nem ser igual a zero, igual a de cima. E aqui ela vai ser sempre negativa quando ela tiver com A menor que zero ou ela for triste, né? Então vamos analisar. Delta maior que zero, raízes diferentes. Encosta no eixo quantas vezes? 2. Tem lugares positivos, lugares negativos e nulos. Delta igual a zero, raízes iguais. Encosta no eixo x quantas vezes? Uma única vez. Ou ela vai ser sempre positiva com um valor nulo, ou ela vai ser sempre negativa com um valor nulo. Quando o delta é maior que zero, raízes complexas. Ou seja, nenhuma raiz real, então não encosta nenhuma vez no eixo x, não encosta nenhuma vez no eixo x, ou ela é sempre positiva, ou ela é sempre negativa. Legal? Galera, para fechar nossa aula, vamos falar sobre vértice. Então, eu tenho aqui uma parábola, né, que o A é menor que zero, vou escrever aqui. E aqui eu tenho um A que é maior do que zero. E aí o que a gente percebe? Que existe um ponto que está aqui, que nós vamos chamar de vértice. Que ponto é esse? Se você reparar, a nossa função quadrática, né, a nossa parábola, ela começa aqui nesse exemplo aqui, negativa, né? Ela começa, crescente. Quando ela atinge aqui o vértice, ela depois muda de comportamento e passa a ser decrescente. Então, o vértice é exatamente a mudança de comportamento da minha função. Então, aqui, ó, quando o A é maior que zero, ela está sorrindo, primeiro ela começa decrescente, aí aqui está o vértice, ela muda de comportamento e passa a ser crescente. Então, o x do vértice, a gente tem duas formas de achar o x do vértice, né? Lembrando que esse vértice, galera, ele é uma componente, é uma coordenada cartesiana, né? Eu tenho um x do vértice e tenho um y do vértice. Então, para eu achar o x do vértice, eu tenho duas formas. Ou é a média aritmética das raízes, se você tiver as raízes, mais fácil achar a média entre elas. Ou você pode fazer menos b sobre 2a, tá? Menos b sobre 2a. Nada mais é do que a soma das raízes, que é menos b sobre a, dividido por 2. Aí fica menos b sobre 2a, né? E o y no vértice é essa formulazinha aqui, menos delta sobre 4a. Legal? Então, olha só, vamos analisar uma coisa. Quando a minha parábola, o a é negativa, ela está triste, ela tem um ponto que nós chamamos de ponto máximo da função. O vértice, quando ela está triste, o vértice vai ter um ponto máximo. Quando o meu delta é maior, o meu A é maior que zero e ela está sorrindo, ela vai ter um ponto mínimo. Aqui, ó. É o menor valor que ela atinge. E aqui, ó, o maior valor que ela atinge. A minha função, se você reparar, ela vem do vértice para baixo. Então, o maior valor que ela atinge é o vértice. Nesse caso aqui, ó, o menor valor que ela atinge é o vértice. Então, não faz sentido, para esse caso aqui, a gente ter um ponto mínimo. Por quê? Porque ela vai para menos infinito. E aqui não faz sentido a gente ter um ponto máximo. Por quê? Porque ela vai para mais infinito. Então, nós só tem um ponto mínimo e um ponto máximo aqui. Legal? Importante a gente destacar uma coisa. Quando a gente fala de máximo e de mínimo, a gente está falando de y. Por que, Wesley?
Galera, quem tem máximo e quem tem mínimo é o Y, é o eixo vertical. O eixo vertical que tem máximo e o eixo vertical que tem mínimo. O eixo horizontal não faz sentido falar de máximo e de mínimo, porque não tem o máximo e nem o mínimo no eixo horizontal, o eixo X. Então, sempre que a gente falar qual é o máximo e qual é o mínimo, a gente está falando de Y do vértice. Legal? Outra coisa, mas Wesley, e numa questão, quando ele pediu o máximo e ele pediu o mínimo, o que ele está querendo? Ele está querendo o Y do vértice. Mas também pode acontecer numa questão dele falar assim, determine o X para que essa função tenha máximo, ou determine X para que essa função tenha mínimo. Então, nesse caso, ele quer o X do vértice. Legal? Tranquilo? Beleza? Isso aqui é uma coordenada, então o X que vai tornar o Y ao máximo é o X do vértice. Então vamos lá, vamos um exemplo aqui. Eu quero achar, nesse exemplo aqui dessa função, eu preciso achar quem é o X do vértice e quem é o Y do vértice. Como é que eu faria isso? Bem, X do vértice menos B sobre 2A. Menos 2 sobre 2A. Então, 2 vezes menos 1. Então, isso aqui seria menos 2 sobre menos 2. Então, achei, ó. X do vértice é 1. Beleza. E como é que eu acho o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Então, vamos lá. B2 menos 4AC, né? Então, B ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 4. Tudo isso sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Então, ficaria como isso aí? 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 12. 16. Oh, meu Deus. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Sobre menos 4. Então, aqui, ó, você já repara que o delta, ele deu negativo, né? Aqui, ó. Menos 12. Então, já sabe que essa função aqui, as raízes são complexas, né? Porque o delta deu negativo. Então, aqui, ó, o Y do vértice vai ficar menos com menos mais, 12 sobre menos 4. Achei nosso Y do vértice sendo menos 3. Tranquilo, galera? Beleza? Cara, essa é a teoria de função quadrática. Então, aguardo você para as aulas ao vivo, onde faremos os exercícios, né? E aí a gente vai poder tirar todas as nossas dúvidas desse assunto. Beleza, galera? Forte abraço. Mais uma vez, espero que tudo esteja bem com você e sua família. E eu estou torcendo para isso acabar logo e a gente fique próximo novamente. Valeu? Grande abraço, um beijo a todos vocês, meus queridos alunos, e até a próxima.